Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A leitura, ela foi feita em dois livros bastante diferentes, né? Apocalipse e Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, né? Muitos conselhos sábios de reis que foi deixado ali, que serviu para povos, né, doutrinar, aleluia, o seu tempo ali na sua época, Deus e servindo também para nós abençoar. E nós sabemos que muitos provérbios ali que são de autoria de Salomão. Salomão escreveu 3.000 provérbios e 105 cânticos, glórias a Deus, e mais o livro de Eclesiastes, né? Então, Provérbios é um livro que nos traz muita sabedoria para o nosso dia a dia, né? Pode ver que não tem muitos textos formados, são versículos isolados. Por exemplo, um pouco antes desse versículo que eu li, já é um outro assunto totalmente diferente. Então são várias pitadas, vários versículos de sabedoria para a aplicação da nossa vida prática com o Senhor. E Apocalipse é o livro da revelação das últimas coisas que deveriam acontecer, né, que começaram a acontecer, estão acontecendo, aleluia, e irão também acontecer na vida da igreja. No livro de Apocalipse há muita profundidade para aqueles que estão esperando a volta do Senhor. Veja bem que a igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela se converte, se entrega para o Senhor, se entrega para o trabalho, né? Porque se a Dunami chegou até aqui, está frutificando, é porque os nossos irmãos estão trabalhando, estão se esforçando para a obra do Senhor. Mas não é somente uma entrega ao trabalho, é uma expectativa, é uma esperança, aleluia, da volta do Senhor. Então esse livro ele alimenta muito a fé daqueles que não vivem somente para esta vida, mas estão esperando Jesus Cristo todos os dias. Ali sabendo que a qualquer momento as nuvens podem se romper, Jesus pode descer, aleluia, nos ares, aleluia, e tocar a trombeta, e aqueles que estão alinhados com o Espírito de Deus ouvirão o som da trombeta. Veja bem que quando Jesus vier nas nuvens para buscar a igreja, nem todo olho verá, nem todos que estão na terra ouvirão, mas somente aqueles que estão salvos em Cristo ouvirão a voz do Senhor e verão com os seus olhos. Aleluia! Nesse momento que Jesus virá buscar a igreja, ele não pisará na terra, aleluia, mas nós seremos arrebatados aos ares. Louvado seja o Senhor, revestido de poder, aleluia, com o corpo transformado, encontrando os nossos irmãos que já estão mortos em Cristo, mas que morreram com esperança, morreram crendo, que ressuscitarão primeiro, e nós que estaremos vivos, porque esta é uma expressão de alguém que tem esperança, que Jesus pode vir hoje, e nem acontecer os outros cultos que nós programamos, porque esta é a nossa esperança, de encontrar o Senhor nos ares, entrar para a eternidade. É diferente da segunda fase da volta do Senhor, aonde todo olho verá, né? Todo joelho vai ter que confessar, se dobrar diante do Senhor, e o Senhor pisará sobre a terra, aleluia, estabelecerá, aleluia, o seu reino milenar, governará o povo, aleluia, existente, aleluia, mas a igreja já vai estar em outra dimensão. A igreja agora vai estar com Cristo, lavada, redimida pelo sangue, e numa posição de autoridade, numa posição sacerdotal, para estar ajudando ao nosso Senhor, participando, ali do reino de Cristo aqui na terra. Veja bem, meus irmãos, que muitas vezes Satanás, ele quer, aleluia, colocar seta na nossa mente. Mas os crentes são um povinho,
povinho, né? Ali é todo aquele que aceita Cristo, é porque não era nada, aleluia, era pobre, louvado seja o Senhor, aleluia. Estas são as setas do inimigo, mas eu e você, aleluia, somos um povo especial, de e de boas obras, aleluia, que assumiremos uma posição, aleluia, na presença do Senhor, por ter sido fiel até o fim, não negar a fé, permanecer na presença do Senhor. Quantos não começaram conosco, pastor Jefferson, lá no início da caminhada, não vou dizer nem 5 anos atrás, mas 27 anos atrás, 30 anos atrás. Quantos não começaram conosco lá na Vila Dique, a famosa Vila Dique, mas que também teve muitos testemunhos ali na presença do Senhor, aleluia. Quantos começaram e não permaneceram na presença do Senhor, negaram a fé, se retiraram, aleluia, para o mundo novamente, mas a promessa é para aqueles que perseverar até o fim, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é Pai. Glórias a Deus. E aqui nesta passagem de Apocalipse, aleluia, em uma das igrejas ali da Ásia Menor, onde o Senhor ali falou para o anjo da igreja, né? Se manifestou para cada anjo da igreja com uma forma, aleluia, com uma expressão. Aqui ele se apresenta, aleluia, como santo, como verdadeiro, para entregar uma mensagem para a igreja de Filadélfia. Veja bem que o Senhor Jesus, ele resolveu passar uma vistoria nas igrejas ali na terra, as igrejas que se diziam igreja e estavam servindo ao Senhor. Mas Jesus agora resolve passar uma vistoria, ali louvado, para ver a situação em que cada uma se encontrava. E ali o Senhor foi vistoriando uma por uma, aleluia, revelando a sua situação, oferecendo a misericórdia para aquelas que quisessem, aleluia, se reconciliar com Deus, aquelas que quisessem ouvir a voz do Espírito Santo e serem vencedoras, aleluia, até que chegou então na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ali é uma igreja considerada pequena, ali quem sabe em meio às outras igrejas existentes ali, aleluia, a igreja de Filadélfia não era vista com bons olhos, era pequena, era humilde, até mesmo por causa, louvado seja o Senhor, ali da sua cidade, que sofreu, aleluia, problemas, a cidade se tornou pequena, a igreja também estava sendo pequena, mas aos olhos do Senhor, aleluia, o grande pode não ser nada, e o pequeno pode ser grande, na presença do nosso Senhor. O que vale para nós, meus irmãos, não é os olhos do homem, o que vale para nós não é a opinião de Satanás, nem importa com o que ele pensa de nós. O que vale para nós, aleluia, é aquilo que Jesus pensa de mim e de você. O que Jesus pensa da Duname, o que Jesus pensa dos membros da Duname. Louvado Senhor, isso é que importa para nós, que estamos caminhando nesta fé, fazendo esta obra, aleluia, e é isso que importou para a igreja de Filadélfia. O Senhor se apresenta para a igreja como aquele que tem a chave de Davi. Quando se fala em chave, se pensa em muitas portas. Quem sabe, se eu falar em chave aqui, você vai logo pensar: meu apartamento novo. Aleluia, se eu falar em chave, quem sabe você vai pensar no teu carro do ano, naquela porta de casamento em que você está esperando. Quem sabe um bom emprego com um bom salário. Quando se fala de chave, se pensa de muitas portas, mas o Senhor se apresenta aqui como alguém que tem a chave de Davi. Aleluia, uma chave que abre uma porta diferente, uma porta não humana, uma porta não física,
mas o Senhor se apresenta aqui como aquele que tem a chave da salvação eterna, aquele que tem a chave de Davi. Por quê? A chave de Davi, porque a descendência de Davi foi perseverada, ali foi preservada com uma linhagem em que nasceria o nosso Salvador eterno. Lá no princípio, quando Adão pecou, ele fechou a porta da salvação, mas teve um que veio como segundo Adão, com a chave de Davi abriu a porta da salvação eterna. Se você ler o texto desse versículo, você vai ver que Deus está falando de salvação, quando ele diz: olha, assim como vocês foram fiel e pacienciosos com a minha palavra, eu guardarei vocês, aleluia, da tentação que havia sobre a terra. Mas eu tenho uma recomendação para vocês, aleluia: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Quando está falando de coroa, está falando de salvação. O apóstolo Paulo disse: olha, aleluia, eu já estou perto da coroa que me está preparado desde antes da fundação do mundo. Jesus se apresenta aqui nesta noite, meus irmãos, ali como a chave da salvação eterna, como aquele que tem a chave de Davi, aquele que encontrou o coração do Guilherme, aquele que encontrou o coração do Paulo, aquele que encontrou o coração do Henrique, através de uma chave, aleluia. E esta chave não é de madeira, esta chave não é de bronze nem muito de ouro, mas esta chave, irmão Vladimir, é uma chave de sangue. Louvado o Senhor, porque o que abriu a porta da salvação foi o sangue inocente que foi derramado lá na cruz do Calvário. O Senhor, aleluia, tem todo o poder e autoridade, porque Ele é o Messias prometido, aleluia, louvado, que viria para abrir esta porta. E Ele se apresenta agora como a porta da salvação. Veja que Ele não se apresentou como porta de salvação, irmão Alex, para todas as igrejas em que Ele vistoriou, não, mas Ele se apresenta como a porta da salvação para aquela igreja que foi aprovada, para aquela igreja que foi irrepreensível. Para as outras Ele não é porta de salvação, para aquele que não guardou a palavra, para aquele que não zelou pela doutrina, para aquele que deu voz para Jezabel, aquele que caiu na idolatria, na feitiçaria, aleluia, na avareza. O Senhor não se apresenta como porta de salvação, mas Ele se apresenta como porta de correção. Aleluia, louvado seja o Senhor. Só que na volta do Senhor não vai dar mais tempo para se corrigirem, porque o Senhor vai se apresentar como porta de juízo para aquelas igrejas que não guardaram a palavra. A Dunamis pode até ser criticada, a Dunamis pode até ser mal vista como uma igreja, aleluia, parada no tempo, uma igreja que não é moderna, aonde as nossas irmãs, aleluia, obedecem a palavra de manter o seu véu como o Senhor determina. Ali pode ser vista como quadrada, porque não bota uma maquiagem para se tornar bela para o mundo. A igreja do Names pode ser vista como aos olhos, porque os obreiros não são vaidosos, não andam pelado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas o importante para nós, meus irmãos, é guardar a palavra do Senhor. No dia que o Senhor vier passar a vistoria nesta igreja, nós não sejamos reprovados. Aleluia, louvado naquilo que o Senhor espera de mim e de você. Aleluia, pela paciência que nós devemos ter de guardar a palavra do Senhor, guardar a sua doutrina. Então Jesus se apresenta aqui para a igreja com a chave de Davi, aleluia. Há muitos movimentos sendo feitos para abrir muitas portas. Assim que o Senhor vai te dar o dobro. Aleluia, vimos agora um evento que está acontecendo, em que é meia hora tirando oferta, maquininha para parcelar a oferta em 10 vezes de 100, aleluia.
aleluia, porque estão vendendo outras portas, mas o Senhor não negocia, aleluia, porque o nosso Jesus se entregou espontaneamente para abrir a melhor porta para mim e para você, chamada porta da salvação. Aleluia! E Ele se apresenta agora. Aleluia, louvado Senhor, aleluia, com esta porta ensanguentada, esta porta que foi aberta pelo sangue do Cordeiro, derramado lá no Calvário, aleluia, para uma igreja que foi aprovada aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, Filadélfia, aleluia, uma igreja que se destacou pela sua fidelidade em guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Guardar a palavra não é pesado para ninguém, meus irmãos. Pesado é andar encharcado de pecado, de adultério, de prostituição. Isso pesa o homem, aleluia, é um fardo. Mas guardar a palavra do Senhor não é pesada. Os mandamentos do Senhor não me são pesados, porque neles eu encontro a vida eterna. Os mandamentos do Senhor não me são pesados, porque neles que eu acho libertação. Conhecereis a verdade, aleluia, a verdade vos libertará. Esta igreja, aleluia, poderia ser pequena, mas era uma igreja que estava guardando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aí louvado seja o nome do Senhor. Na sua pouca força não negou o seu nome. A nossa vitória não vem da nossa força, a nossa vitória não vem da nossa musculação física, a nossa vitória não vem do teu entendimento sábio terreno, a nossa vitória não depende da nossa força, mas da nossa fidelidade ao Senhor. Podemos até ser fracos, aleluia, ter pouca força, mas se está no meio e no teu coração em guardar a palavra, aí está a nossa vitória. Até na vossa fraqueza o Senhor será glorificado, até na vossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. A vitória de Filadélfia não estava numa grande estrutura, não estava numa grande força, mas era uma força interior, algo que vinha das suas entranhas, produzida pela fé da palavra, em guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E isso deu força para a igreja não negar o Senhor. Ah, mas aleluia, eu sou fraco, que nada. Tu és sem vergonha mesmo, tu não quer nada com Deus. Aleluia, tu é relaxado, aleluia. Tu não quer ter compromisso com o Senhor e fica botando desculpa na tua fraqueza. A palavra está nos dizendo que a nossa vitória não depende da nossa força, aleluia. Esse negócio de dizer, ah, mas o fulano é porque ele está fraco. Que fraco nada, porque quem quer, aleluia, se entrega e se fortalece na força que vem do Senhor. A nossa força não vem da multidão, a nossa força não vem dos montes, aleluia, mas a nossa força vem do Senhor. Então para com essa ser vergonhice de ficar se assegurando na tua fraqueza, se assegurando nas tuas imperfeições. Ah, mas o Senhor vai me entender, eu sou assim mesmo. Não, o Senhor já te entendeu. É por isso que Ele está falando contigo e comigo aqui nesta noite, aleluia. Louvado que Ele nos ajuda até mesmo na nossa fraqueza, até mesmo quando nós não encontramos força, achamos que não vamos conseguir. Aí é que o Senhor entra com a providência, aí é que o Senhor entra, aleluia, com o milagre e te levanta do montouro e te coloca de pé na presença do Senhor. Aleluia, louvado, esta igreja, ela reconheceu a sua dependência, que ela teria que confiar na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque era a palavra que ia dar vitória para ela. Enquanto a igreja de Éfeso, aleluia, abandonou o seu primeiro amor, ali teve a perda
acerca do fervor, aleluia, da devoção inicial, ali quando o Senhor deu uma vistoriada na igreja de Éfeso, essa igreja foi reprovada, ali foi exortada pelo Senhor em voltar ao seu primeiro amor, porque era uma igreja que começou fervorosa, era uma igreja que começou com tudo que ela fazia, pastor Jefferson, era para Cristo, aleluia, arrumava uma cadeira, era para Jesus, varria a igreja, era para Jesus, evangelizava uma alma, era para Jesus, louvado o Senhor, aleluia, vinha para a oração, era para Jesus, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que vivia o primeiro amor, mas ela foi crescendo em obra, foi se acumulando em obra, e foi perdendo a essência, foi perdendo o foco, agora já não era mais para Cristo, mas era para se aparecer para os outros, era para receber elogio. Eu evangelizei uma alma, aleluia, não importa se tu evangelizou, se foi para Cristo, meu irmão, não precisa ficar se gloriando, ali viva o primeiro amor em Cristo, as tuas obras têm que ser em Cristo, e não para ser, aleluia, um objeto de atração de fama para a tua pessoa. Aleluia, louvado é o Senhor. A igreja de Éfeso perdeu a essência do primeiro amor e foi exortada, olha, volte ao teu primeiro amor, volte a fazer as obras para Cristo, volte a fazer as obras para o Senhor, enquanto essa igreja estava esfriando do amor, perdendo as obras, porque hoje, irmão, não quer dizer o volume do que tu faz, do que eu faço, mas o Senhor olha para a essência daquilo que é feito, para quem está sendo feito, para quem que está sendo feito. Louvado seja o Senhor, aleluia. Enquanto a igreja de Pérgamo tolerava a doutrina, aleluia, de Balaão, aleluia, dos Nicolaita, louvado, se envolvendo-se com idolatria e com imoralidade, enquanto a igreja, aleluia, de Tiatira tolerou a falsa profecia de Jezabel, ali que ensinava a imoralidade e a comer coisas sacrificadas a ídolo, a igreja de Filadélfia estava guardando a palavra. Aqui não, Jezabel, aqui na Dunamis não, Jezabel, porque aqui é um povo que guarda a palavra do Senhor, aqui permanece aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem da parte do Senhor. Aqui nós não seguimos a doutrina de Balaão, usar a nossa boca para amaldiçoar quem Deus abençoou. Aqui nós não seguimos a doutrina dos Nicolaita, fazendo grupinho, louvado seja o Senhor, não. Aqui nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aqui é Filadélfia, aqui é a igreja fiel e verdadeira ao Senhor. Podemos até ter falha, não ser perfeito, mas está no nosso coração em guardar a palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. Enquanto a igreja de Sardes, considerada morta espiritualmente, ali tinha aparência de viva, ainda mas as suas obras estavam incompletas. Tem aparência de que vive, mas está morta. Aparência, meus irmãos, não justifica o interior, porque a aparência pode até enganar homens e mulheres de Deus, assim como, aleluia, louvado seja o Senhor, muitos homens de Deus foram enganados pela aparência. Quando Samuel foi ungir o rei Davi, aleluia, ali o coração de Samuel se enganou com a aparência dos irmãos de Davi. Não, mas esse aqui é o rei, esse aqui é formoso, esse aqui está na volta, esse aqui tem publicidade, é esse que vai ser rei, aleluia. O sacerdote se enganou com a aparência, aleluia, porque é a tendência do homem é olhar para a aparência, mas para Deus o que vale é o interior do ser humano, é aquilo que está em secreto com Ele. Louvado seja o Senhor. E esta igreja, ela tinha aparência de que vivia, mas na supervisão de Cristo ela foi reprovada e foi considerada como uma igreja morta. Aleluia. Então o Senhor não vem como chave de salvação para todas as igrejas.
que estão sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Não é todas as igrejas, todos os movimentos, louvado, que vão ser aprovados pelo Senhor, mas é aquele que está com o coração na palavra, aquele que está, aleluia, dando valor para o ensinamento, aleluia, para o Evangelho de Cristo, aleluia, custe o que custar, mas está disposto a obedecer a palavra. Louvado foi esta visão, aleluia, que surgiu esta obra chamada do Name. Aleluia, pode até criticar, não importa, o importante é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa comunhão com o Senhor. Aleluia, louvado a hora que Jesus reprovado, está reprovado, mas tem que vir da parte do Senhor, aleluia, e não dos seres humanos que estão cegos espiritualmente, vivendo um falso evangelho, aleluia, julgando as igrejas. Louvado o Senhor, porque quem ali passa supervisionando as nossas vidas é o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Enquanto a igreja ali estavam ali sendo reprovada, aleluia, a igreja de Esmira e a igreja de Filadélfia não, aleluia, não sofreram repreensão, elas foram irrepreensíveis. Mas elas eram perfeitas? Não, a palavra irrepreensível é porque tu correspondeu às expectativas que Cristo tinha a teu respeito. Isso é ser irrepreensível, não nos deixa perfeito, mas aleluia, mesmo que nós não sejamos perfeitos, o importante é ter a aprovação dos olhos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Esta igreja perseverou firme na presença do Senhor, aleluia. E o versículo que nós lemos, glórias a Deus, aleluia, de Provérbios 18, 20 e 21, para encerrar a mensagem. Por que eu li esse versículo, meus irmãos? Aleluia, para concluir a mensagem de hoje, baseada nessa igreja que foi aprovada pelo Senhor. Ali é Provérbios capítulo 18, versículo 20, aleluia, 21 diz: o fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do renovo do seu lábio se fartará. A morte e a vida estão na língua, no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aleluia, louvado seja o Senhor. Se o nosso ventre, o nosso interior se alimenta do que está na nossa língua, como é que está a nossa saúde nesta noite? Como é que está a nossa saúde interior? Cada um sabe desse. Aleluia, porque a Bíblia está dizendo que o poder da morte e da vida está no poder da língua, e aquele que a ama, ali se fartará. Veja bem que pelo livre-arbítrio do ser humano, o Senhor deu esse poder e essa autoridade, que através da tua língua e da minha língua, nós podemos usar para abençoar ou para amaldiçoar. Mas agora ali cabe a cada um daquilo que quer se alimentar na presença do Senhor. A morte está na minha língua, a vida está na minha língua. Do que eu quero alimentar o meu interior? Eu quero alimentar de morte ou eu quero alimentar de vida? Aquilo que eu amar eu vou me sustentar, aquilo que eu amar eu vou ser fortalecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Tiago já dizia que a língua, ela é um pequeno membro colocado no nosso corpo, que tem poder para conduzir uma grande embarcação, aleluia, e levar ela a um porto seguro. Veja bem que homens e mulheres ali nesse mundo conduziram massas de multidões através da sua fala, do poder da sua língua. Olha para o lado que Hitler ali dirigiu o povo, apenas pelo poder da língua que estava nele, aleluia. Mas assim também como outros que amaram a vida, conduziram multidões para Cristo, através do poder da vida que estava na sua língua. Cabe o homem escolher do que ele quer se alimentar. Aí se ele quer se alimentar da vida, ou se ele quer se alimentar da morte. Ali a língua é um pequeno membro que está posto sobre os nossos membros,
e Ele tem poder, aleluia. Louvado seja o Senhor de curar. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16:24: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Olha que coisa linda é a palavra do Senhor. Olha que coisa linda é a palavra do Senhor. A nossa saúde interior depende da nossa linguinha. Louvado seja o Senhor, aleluia. Porque que muitos estão doentes e dormem por causa, aleluia, que não sujeitam esse poder que está na sua língua para o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, aleluia. Aleluia. A língua, ela tem poder de curar. A mesma língua que ora para você ser curado pode te destruir também. Aleluia. A mesma língua que te encoraja, ela pode te desanimar. A mesma língua que dá vida também traz a morte. Aleluia. Eu ouvi uma frase que guardei no meu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Eu ouvi uma frase que eu guardei no meu coração. Ali que diz assim: o diabo te conhece pelo teu nome, mas ele te chama pelos teus erros. Aleluia. O Senhor te conhece pelos teus erros, mas ele te chama pelo teu nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então tenha cuidado, meu irmão, com aquelas pessoas que só te conhecem pelos teus erros. Tu já vai saber a natureza dele. Tu vai saber a natureza dela, da onde ele vem e da onde ela vem. Aliás, se ela só te conhece pelos teus erros, não consegue ver nada de bom na tua vida, não consegue ver uma virtude, isso é de ordem maligna, porque o diabo nos conhece pelo nome, mas ele não te chama pelo nome, ele só te chama pelos teus erros, te acusa, né, te expõe quando tu erra. Aí, mas o Senhor, mesmo conhecendo nós pelos nossos erros, Ele te chama pelo teu nome. Vem, meu filho, meus braços são abertos. Aleluia. A misericórdia do Senhor ainda está estendida. Aleluia. É para isso que eu vim. Aleluia. Não vim para condenar o mundo. A palavra diz lá em João, aleluia, 13, ali 18, se eu não me engano, o Senhor Jesus não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo dos seus pecados. Aleluia. Por que eu li esta palavra, meus irmãos? Porque, aleluia, na virada de 2000 para 2021, o Senhor estava gerando esta obra chamada Dunamis. Aleluia. Lá estava acontecendo esse movimento, lá no pátio do João Carlos da Bavaria. Não tinha nada, não tinha nem projeto, não tinha nada, aleluia, revelado, mas lá já estava acontecendo esta obra, aleluia, e foi colocado em prova na presença do Senhor, ali com muitas confirmações. Esta obra foi pegando forma, ali esta obra foi pegando corpo, ali na virada para 2021, lá estava esta obra do Dunamis acontecendo, enquanto o mundo estava usando o poder da língua para a morte, assustado com a pandemia, vendo as ruas cheias de morte, os hospitais cheios de morte, a Dunamis escolheu usar para a vida. Louvado seja o Senhor. Foi nesse cenário que nasceu esta igreja, foi nesse cenário que nasceu esse ministério. Aí nós escolhemos usar o poder da nossa língua para profetizar vida. Enquanto muitos estavam partindo pela pandemia, abria-se uma porta chamada Dunamis, para que muitos pudessem ser acolhidos, recebidos com esperança, aleluia, ter fé que ia vencer, aleluia, e mesmo que não vencesse, eles estavam como os amigos de Daniel. Olha, reis, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não livrar, fica sabendo, rei, que nós não te adoraremos, nós não se dobraremos diante da tua estátua. Assim estava nós em 2021. Aleluia. Se a pandemia não levasse, nós estávamos determinados em servir ao Senhor, entrar pela porta que Jesus abriu, fazer a sua obra, guardar a palavra e permanecer até quando o Senhor quiser.
Glória! Aleluia! E essa foi a existência desta obra, meus irmãos. Em um cenário totalmente contrário, nós estávamos ali que nem o profeta Abacuque no Alex. Olhava para o lado, as vacas não davam mais cria. Olhava para o curral, não tinha nada. Aleluia, louvado o Senhor. O mundo estava em crise. Aleluia, a malhada não dava mais a sua cria. O campo não frutificava. Mas nós estávamos como Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Porque mesmo no meio da pandemia, nós acreditamos que Deus tinha obra com as pessoas que iriam ficar. Aleluia, nós não acreditamos que todos iriam morrer, não. Aleluia, porque ainda não era o fim do mundo. Mas nós acreditamos no poder que estava na nossa língua, enquanto muitos profetizavam a derrota, a miséria, a morte. Ali estava um grupo de irmãos, aleluia, profetizando vida, pregando vida. Mas tu está mentindo. Olha para os vídeos que foram gravados, medita nas mensagens que a Luna nos pregava. Aleluia, até o nosso irmão Vladimir estava ali pregando, né? Aleluia, louvado seja o Senhor, participando daquela obra, palavras de vida. O nosso saudoso irmão, aleluia, Fabiano, animado ali naquele púlpito, que nem era um púlpito ainda, mas era um barraco armado, mas cheio de poder, cheio de graça, cheio de ousadia, pregando a palavra. Mas são quantos mortos? Nós não queremos saber quantos já morreram. Há uma porta da vida eterna aberta para aqueles que querem entrar por ela. Aleluia, o Senhor foi preparar lugar. Aleluia, muita esperança para quem quer aceitar o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ali esta igreja não foi uma igreja ali que nasceu em cima de condições dos outros, não. Ela nasceu pela fé. Só quem viveu e está vivendo sabe o preço por esta obra, o valor por esta obra. Não tínhamos um banco para sentar, não tínhamos um microfone para pregar, não tínhamos uma caixa de som para transmitir a nossa voz, nem mesmo um teto para nos cobrir do sol da chuva. Mas ali estava uma Filadélfia nascendo, uma Dunamis nascendo para a glória do Senhor. É por isso que Deus te chamou aqui nesta noite, para relembrar o compromisso nesta festa de aniversário. Ali de 5 anos, passaram-se 5 anos, mas nós temos que permanecer no princípio que Deus colocou. Aleluia. E eu quero me alegrar contigo aqui nesta noite, meus irmãos. A palavra é para todos nós, é a palavra para todos nós, aleluia. Antes de pregar para vocês, eu me alimento com a palavra. E a Bíblia diz que muitos, aleluia, todos nós erramos em muitas coisas. A Bíblia está dizendo todos, não está dizendo não quem erra ou fulano ciclano. Todos nós erramos em algumas coisas, não, em muitas coisas. Aleluia. É só ler Tiago capítulo 3 que você vai ver. Aleluia. Nenhum de nós temos poder de dominar a nossa língua. Se nós tivéssemos poder de dominar a nossa língua, todo o nosso corpo seria perfeito. Mas então como é que eu faço, pastor? Sujeita ao Senhor. Peça para Deus colocar uma guarda na tua boca. Peça para Deus colocar uma vigia na tua boca, sabendo que você não tem domínio, eu não tenho domínio. Em algum momento nós vamos falhar, em algum momento nós vamos, ali não vamos vigiar, mas devemos viver na dependência do Espírito Santo. Assim como coloca o freio na boca dos cavalos para conduzir para onde eles querem, assim como o pequeno Leme conduz o barco com segurança. Aleluia, a guarda da parte do Senhor há de conduzir a nossa vida com segurança para a salvação eterna, e nós não vamos perder esta oportunidade. Esta palavra, meus irmãos, de abertura de campanha, esta palavra para a festividade de hoje, louvado Senhor, aleluia. Esta palavra para fortalecer a nossa vida
aleluia, para nós desfrutarmos do que vem aí pela frente. Temos ainda mais 4 dias. Eu creio que a palavra do Senhor vai encontrar bons corações nesta campanha, corações dispostos a viver a palavra do Senhor, aleluia. Então eu te convido para você se colocar em pé mais uma vez, aleluia. Eu vou fazer a menção da palavra da ceia, aleluia, rapidamente aqui. Eu quero deixar esse tempo aí para o pastor Jefferson, né, juntamente com os obreiros, aleluia, do Senhor, para estar ministrando então a Santa Ceia nesta noite. Glórias a Deus. Que bênção, né? Abertura de campanha com Santa Ceia. Aleluia. Que maravilha. Tem tudo para dar certo, né? Louvado o Senhor. Começar uma campanha se renovando, se consertando, ali com o coração limpo. Eu creio que os demais dias vai ser maravilhoso para a igreja do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Palavra conhecida, mas a palavra não envelhece, não perde a virtude, né? A palavra ela permanece para todo e sempre. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glórias a Deus. Assentai-vos, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Já ouvimos a palavra de Deus. Meu coração está ardendo. Estou me segurando aqui para não soltar tudo, porque nós temos o ato da Santa Ceia. Mas assim que nós fizermos o ato, nós vamos dar liberdade para Deus agir, amém, igreja? Glória a Deus. Mas a palavra está forte aqui, está batendo na alma. As pessoas ali na live estão dando glória, pastor. Aleluia. Nós vamos fazer o ato agora. O evangelista Aderlânio, ele vai estar orando pelo pão. É um pão normal, mas no momento que for consagrado a Deus, vai ter um efeito espiritual dentro da gente, né? Porque foi Jesus quem mandou fazer esse ato. E o diácono Felipe vai estar orando, né, pelo vinho, pelo suco da uva. E no momento que ele orar, já não vai ser mais um suco qualquer, vai ter um efeito espiritual. A palavra da Santa Ceia já foi lida. Examine-se a cada um a si mesmo, né? Depois come e beba desse cálice. E nós vamos estar, né, agora se colocando em pé, em nome de Jesus. E o nosso querido irmão vai estar consagrando. Eu vou estar entrando em concordância com os irmãos em nome de Jesus, amém? Pode orar. Aleluia. Deus querido, Deus amado, em nome do Deus te amado, querido Deus, nós consagramos a Ti, Deus. E canta labaste. Deus, aleluia. Arnemi, Parietsli, Artemi Cantoraia. Deus tremendo. Deus da glória, consagramos com os irmãos, Pai, este pão e este suco, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído,
Ele tomou o pão e partiu e disse: Este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Alguém pode louvar o Senhor Jesus? Deus poderoso. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Rema. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até desde a glória dos céus, o Cordeiro de Semelhantemente, Deus. ele tomou o cálice e disse: Este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque ela Jesus se salvou. Vamos adorar a Deus, igreja! Sim, eu amo a mensagem da cruz. Epa, canta na Quero ver, eu a vou proclamar. Ô, glória! Levarei eu também minha cruz. Ô, glória! Deus é fiel! Glória a Deus, aleluia! Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Alma mãe! Meu Jesus é tremendo, aleluia! Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Ô, glória! Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Ei, mina planto nele! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vai amar clube de guerra para na Xanaia. Eita, Jesus querido! Deus querido, aleluia. Deus é bom! Eita glória! Aleluia. Deus de glória! Bendito é o teu nome! Glórias a Deus, da vitória. Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o nome do Senhor para sempre! Epa, cantarabastera! Aleluia, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Glória a Deus. Eis o corpo de Cristo! Vamos comer com alegria! Eis o sangue! Que maravilha! Bendito é Deus tremendo, aleluia. Aleluia. Eita glória! Ô glória! Que vitória, meus irmãos! Tô sentindo uma alegria nessa ceia. Aleluia. Vou pedir pro irmão Anderson retirar aqui pra mim a mesa. Glórias ao Senhor! Eita! Que canto e cantar! Eu tô sentindo as minhas veias. Que coisa boa. Ô Tudo glória! aqui na frente, irmão. Todos os dinamitas.
oração em conjunto. Aleluia. Só que essa oração nós não vamos pedir poder, não. Nós vamos orar para agradecer a Deus, amém? Glória. Por estes 5 anos de Dunamis e por tudo quanto o Senhor já fez. Se você se lembrar do que Deus fez na tua vida ou através da tua vida, Glória a Deus. vamos orar e agradecer a Deus, amém, igreja? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, para que lehamane come na sobre de canta labaster. Eu quero em primeiro lugar, Deus, tributar a ti, Deus Pai, a honra e a glória e o louvor por estes 5 anos de existência da Dunamis de Deus, ó Pai. Esse ministério, Deus, ele foi aberto para propagar o evangelho com liberdade. Esse ministério, Pai, foi aberto para que aquele que ama a verdade possa pregar com liberdade. Ó Deus eterno, também esse ministério foi aberto, Deus, para nós podermos fazer a obra com liberdade, não só dentro da Dunamis, mas fora da Dunamis também, Pai, porque a nossa visão tem que ser uma visão mundial, Pai, porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Deus eterno, Jesus, ele não faz acepção de pessoa. A salvação é para o branco e a salvação é para o preto, a salvação é para o indígena, mas também é para o brasileiro. Labrachandará é para o americano, aleluia, para o japonês. Labrachandará, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó grande Deus, esta igreja, ela está fazendo 5 anos, ó Pai, de existência, para glorificar a Jesus na terra, para nós andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita. Ó Deus eterno, Lamachandarabacandaраia, ó meu Pai, eu te glorifico, Deus, por esses 5 anos. Eu quero te agradecer aqui, ó Pai, pelas libertações de demônio que o Senhor já fez. Eu quero te glorificar, Jesus, pelo tempo, ó Pai eterno, aleluia, que o Senhor tem operado dentro dessa igreja, através dos irmãos e das irmãs, ó Pai, que colaboraram para que esta obra pudesse, Senhor, ficar de pé. Ó Deus, eu não fiz nada sozinho, o pastor Raldo não fez nada sozinho, nós não fizemos, ó Pai, nada sozinho. Teve a cooperação, ó Deus eterno, de todos os contribuintes, de todos os colaboradores, ó Pai eterno, e cooperadores da tua obra, meu Pai. Seja no glória, seja na oração, seja na evangelização, seja numa visita no lar, ó Pai, todos aqui, ó meu Deus, são úteis para ti, dentro desta casa. Ora Pai, se esse ministério está chegando onde está chegando, Pai, é devido a pessoas, Pai, que são sensíveis ao Espírito Santo, que tem dado ouvido à tua voz, ó Pai eterno. E eu quero te glorificar por estas pessoas, meu Deus, que se uniram conosco na mesma revelação, ó Pai, que se uniram conosco, ó Deus eterno, nesta palavra, neste mistério, neste amor pelas almas, Pai. Eu te glorifico pela vida de todos os irmãos, ó Deus, que tem se esforçado, mesmo tendo que vir se arrastando, mesmo gemendo, ó Pai, mesmo passando por enfermidade, mesmo passando por dificuldade, ó Pai, dentro da casa, com a família, até mesmo no trabalho, ó Deus eterno. A Labracandaraia, ele tem se esforçado, ela tem se esforçado, Pai, mesmo com pouca força, ela não negou o teu nome, ele não negou o teu nome. Epa, Calamachandaraia. E eu quero te glorificar, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero tributar a ti a glória, eu quero oferecer a ti o louvor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda admiração, tudo aquilo que eu fiz de bom, Deus, ou que alguém fez, nós oferecemos em sacrifício de louvor e dignificação no nome de Jesus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Exaltado é Jesus,
poderoso é o nosso Jesus, glorioso é o nosso Jesus, santo é o nosso Jesus. Grandes obras, Deus, o Senhor tem feito. Alabracandaraia. Também, Deus, eu quero te honrar, Jesus, aleluia, pela vida do irmão Aderlânio, ó Deus, que começou comigo, alabracandaraia, ali, meu Deus, na encruzilhada, pela vida do Natário, Deus eterno, que também começou comigo ali naquela encruzilhada, orabacandarabachandaraia, ó Deus, pela vida dos irmãos, ó Deus, que aderiram a esse ministério, alabracadacha, por aqueles que vão ainda aderir a esse ministério, nós te glorificamos, ó Deus eterno, pelos convertidos, por aqueles que o Senhor encontrou, ó Pai eterno, dentro dessa igreja. Nós te glorificamos pela vida da Vanessa, Pai. Nós te glorificamos pela vida da Ginária, Pai. Nós te glorificamos pela vida do Guilherme, que se salvou também. Te glorificamos, ó Deus eterno, pela vida dos irmãos, ó Pai, que estavam parados na fé e que voltaram também, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus eterno, pela vida de cada irmão que já se posicionou para esta obra. Aleluia, meu Deus. Eu te engrandeço pela vida da Fernanda, Deus, que quando chegou nesse ministério, ela chegou de uma forma e agora está de outra forma, Pai, glorificando o teu nome. Eu até mesmo censurei ela no começo, achando que ela não ia suportar a doutrina, ó Pai eterno, e agora ela está aqui, batizada com o Espírito Santo, alabrachandarabacaia, vivendo a santidade de Deus, se preparando para morar com Jesus. Aleluia, o Senhor tem prosperado o seu caminho. Eu acredito, meu Deus eterno, em tudo que o Senhor está fazendo, e eu te glorifico por cada irmão, pelo irmão Paulo, meu Deus, que foi alcançado. Aleluia. Ó Deus, faltaria tempo aqui, ó meu Pai, para nós, ó Deus, falar tudo aquilo que o Senhor tem feito durante esses 5 anos, mas o meu resumo na oração é: Deus, muito obrigado, Deus, por tudo. Eu te agradeço, Jesus, eu te glorifico, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Agora nós vamos ficar alguns segundos glorificando a Jesus. Glórias a Jesus, vai. Glórias a Jesus, glórias a Deus, glórias a Jesus, glória a Deus e glória ao Espírito Santo que está na tua vida. Glória, 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 glória. Quem está na live dá glória a Deus também, porque o Madison também fez parte dessa obra. Dá glória a Deus aí, Madison, fruto da Dunamis. Orabagachandaraia, tua esposa Celaine, Rabachandaraia, Oriandalai. Os irmãos estão dando fruto lá em Goiás, já é missionário lá em Goiás. Orabacandaramachandarai, Oriandalabasuribicandalamarai. Eu ia encerrar, mas eu estou sentindo de passar para o Aderlânio fazer mais uma oração. Só que agora ele vai orar para que Deus venha fazer a libertação, a salvação acontecer nas almas que vão participar dessa campanha. E nós vamos orar por esta alma aqui, irmão. Chega mais perto, irmão, aqui perto do altar. Nós vamos orar por ti, amém? Oh Deus querido, Deus amado, diante da tua presença nós oramos, Senhor, neste momento, e entregamos, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor, este início, Pai, de campanha, 5 anos até aqui. O Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Ó Deus, culto de Santa Ceia, o Senhor nos deu força para caminhar mais uma milha da tua presença. Ó Deus querido, Deus amado, eu agora me entrego nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada irmão, Senhor. Eu oro em nome de Jesus em concordância. Eu oro pelos pastores, eu oro pelos presbíteros, eu oro em nome de Jesus pelos diáconos, pelas diaconisas. Ó Deus, eu oro pelos membros. Deus querido, teus amados ofertantes, dizimistas da tua obra. Ó Deus, ó Senhor, os visitantes. Ó Deus, os irmãos de outra denominação, de outro ministério. Ó Deus querido, Deus amado, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelos próximos dias de campanha. Ó Deus, usa, Pai, assim como os seus aconteceu hoje. Continua usando, Pai.
Pai. Usa, Senhor, na quinta, usa na sexta, usa no sábado, usa, Pai, no encerramento, usa teus servos, teus profetas, derrama um seu poder e autoridade sobre a tua igreja cada vez mais, Senhor. Renova, batiza, transforma, cura, liberta, restaura. Deus, querido Deus amado, usa, Senhor, a cada um, Pai. Deus, eu oro pelo coral. Deus, eu oro pelo seu departamento de jovens. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pelo departamento de mulheres virtuosas. Deus, querido Deus amado, eu oro, Senhor, pelas consagrações que é feita neste ministério. Deus, querido Deus amado, nós oramos agora, Senhor, e entregamos na tua mão, Pai, porque houve libertação, Pai. Nós temos muitos frutos, Pai, acontecendo na igreja. Cada um que passa, Senhor, conta testemunho de vitória, conta testemunho de cura, conta testemunho de libertação. Todos que estão na live recebem o dunamis, recebe virtude Senhor, a tua e graça no nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua misericórdia.